nós podemos aprender com as brincadeiras para que a gente possa entender o meio ambiente e a nossa interferência neste ambiente que é nosso. A gente vai falar sobre isso e muito mais hoje aqui com uma convidada especial. Mas antes disso, nós começamos aqui o nosso programa Contra a Capa e eu digo a vocês onde vocês podem nos assistir, nos ouvir, nos acompanhar antes de anunciar a nossa convidada. Você pode nos acompanhar no portal do Jornal Hoje em Dia, na TV Promove, toda quinta-feira às 19 horas. A gente tem um novo programa que é colocado lá na TV Promove, então canal 12 da Claro TV. A gente também está na Rádio Web Jornal Hoje em Dia, nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Mas olha, você não conseguiu ouvir, não conseguiu assistir às 19 horas da quinta-feira, não tem problema. As nossas entrevistas ficam no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH, que você pode assistir e também recomendar a quem você quiser. Hoje nós recebemos aqui uma especialista, a Luciana Queiroz. Ela é natural de Belo Horizonte, ela é licenciada em Geografia pela PUC Minas e é especialista em Educação Ambiental pela UENG. Agente ambiental certificada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte e brinquedista pela ABBRI, que a gente vai falar daqui a pouquinho se é assim que fala mesmo. Ela é idealizadora da brinquedoteca itinerante chamada Colônia do Brincar, projeto que leva experiências significativas com a natureza para escolas e espaços públicos por meio do brincar. Luciana, seja bem-vinda a esse nosso espaço de troca, de reflexões, porque o Contra a Capa é um espaço para escritores e escritoras mineiros falarem da sua obra, mas também da sua vida. Então seja muito bem-vinda a esse nosso espaço. Obrigada, tio Flávio, pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada pela oportunidade de vir te apresentar meu livro, né? A gente teve uma oportunidade de falar rapidamente, falei, tá no forno. E ele, na verdade, é novinho, né? Foi agora, eu lancei agora essa semana na Feira Mineira do Livro, aqui na Biblioteca Pública. Legal. Então ele tá mesmo, cheirando a novinho. Então o livro chama Educando pela Natureza. Isso. A Luciana Queiroz, a capa é linda, hein? Não é? Então, eu vou te explicar o motivo dessa capa aí dos pássaros. E a capa vem acompanhada com alguns artefatos aqui, né? Isso, que são as imagens analógicas, né, que eu trabalho aí dentro do livro. E essa capa, ela está relacionada muito com essa proposta, né, inspirada na pedagogia logosófica, que é a questão de aprender de dentro para fora, né? Como que o aluno pode realmente aprender, né, sobre a vida no espaço escolar, né? Sobre os processos que ele vive, né, enquanto ser humano para se desenvolver dentro da escola, observando a natureza. E aí, essa imagem, né, da gaiola, eu vou apresentar aqui para vocês, que eu fiz uma leitura poética, né, da palavra aprender, porque normalmente aprender significa o quê? Você pegar algo, né, para você prender, né, tomar posse. Mas se você for ver também, a gente poderia fazer uma releitura dessa palavra aprender no sentido de libertar o que está preso. A letra A na frente de prender, no caso, seria a negação do que está preso. Então, toda vez que a gente aprende algo, na verdade, você está libertando. Porque nós somos, né, constituídos de muitos saberes, de experiências, né? Nós temos um repertório de vida, né, que nos constitui. Então, eu percebo que toda vez que a gente aprende algo, na verdade, a gente não está só acumulando, pegando algo para a gente de forma egoísta, né? Na verdade, nós estamos libertando saberes, conectando com algo que a gente já viveu, né? E então, essa que é a proposta do livro, né? Despertar um voo em cada leitor relacionado com essas imagens, né, da natureza. Eu vim aqui mesmo andando aqui pelo corredor, vendo tantos cursos ali, né, sendo disponibilizados para os alunos. Eu estou assim, gente, se eu fosse fazer cada um desses cursos, eu tenho certeza que eu ia libertar tanta coisa, né, tantas ideias que iriam surgir através. A gente quer fazer tudo, né? E a gente quer fazer tudo. Porque você começa a identificar aquilo que você já tem.
dentro daquela área. Aí você chega naquela área, aquilo que você já tem, somado àquilo que você aprende, Exatamente. fica um bolo muito maior, né? Muito maior. E é injusto demais ter esse bolo só pra gente, né? Com certeza. É a alta finalidade, né, do conhecimento, né? Como que a gente tem que aprender, né, de forma generosa para a gente poder também proporcionar isso, né, para os demais, né? O que eu faço com tudo aquilo que eu aprendo, né? Então, isso é a proposta do livro, sabe? Que é exatamente trazer essa temática, né, de ensinar sobre a vida na escola. É lícito falar sobre a vida no espaço escolar? Sim. No tempo escolar? Porque você veja bem, hoje em dia, né, o tempo escolar, ele tem se tornado muito maior na vida das pessoas. Então, hoje em dia, as crianças entram até com 4 meses, né, de vida em creche, né, em creches conveniadas, né? Então elas entram com 4 meses e vão sair com 18 anos. Então ela tem 18 anos de vida escolar. Esse é o tempo geral, né, assim, do ensino até o ensino médio. Diariamente são 9 horas por dia. Muitas escolas, o aluno fica ali 9 horas, né, por dia. E ainda ele tem 200 dias letivos, quer dizer, num ano de 360 dias, 365 dias, ele ainda fica 200 dias letivos numa escola, 9 horas por dia, por 19 anos na sua vida. Então, eu vejo, tio Flávio, que o espaço escolar, ele ainda pode incluir, sim, sobre a vida, porque senão, onde que a criança vai aprender? Onde que o aluno vai aprender? E ali ele tem várias referências. Quando a gente fala assim, nós vamos levar para a escola, eu sei que a gente, às vezes, sobrecarrega ou espera que a escola faça sozinha. Isso é um erro, né? A função do pai, a sociedade em si também. Sim. Mas a gente vê que quando a gente fala em solidariedade, né? A gente tem que tratar de solidariedade dentro das escolas. O professor é um exemplo e ele não vai ter que lidar com uma disciplina de solidariedade. Os atos que ele faz são um exemplo. E as experiências que ele proporciona para os alunos, ele tem que vivenciar a solidariedade e, ao mesmo tempo, sentir o quanto que é bom fazer isso. E não precisa ser de uma disciplina, pode ser uma matemática, né? Sim, exatamente. Aquela questão que os alunos fazem de fazer o bolo para poder saber medidas, você fazer a socialização dos indivíduos ali e trabalhar a solidariedade, quem tem menos, quem tem mais. São assuntos que você coloca no seu dia a dia da disciplina e que às vezes é bem natural do próprio professor, não é nada planejado, eu tenho que ensinar isso, não. É porque é dele também, ele acredita naquilo, são valores que ele tem e que são compartilhados. Agora, o que você está falando realmente, você pega aí 18, 19 anos dentro das escolas e com uma possibilidade muito grande, porque ali ele está 8, 9 horas por dia, com uma possibilidade muito grande de tratar assuntos que criem nele ou que influenciem a sua personalidade. Sim, com certeza, a sua formação humana, né? Então, é exatamente essa proposta. Não é deixar de fazer o que a escola faz, mas é enriquecer o ambiente escolar. Eu também concordo com você, porque a educação de ser humano, ela é um trabalho, uma responsabilidade compartilhada, né? Ela não é só da escola, também não é só da família, também não é só da sociedade. Eu acho que é um trabalho compartilhado de todo mundo, né? E aprender a viver também é matéria que se ensina, né? Porque tudo a gente tem que aprender, né? Além das matérias, né, curriculares e tudo, a gente também tem que dar, né, esse suporte, né, humano para aquele ser humano que está ali aprendendo. Eu falo assim, que se esse livro tivesse chegado para mim no meu período escolar, eu teria tido muito menos prejuízos na minha vida escolar, porque eu queria ser uma boa aluna, mas eu não tinha estímulos necessários para fazer o esforço devido, né, para conseguir um resultado melhor. Então, eu achava, assim, que faltou, sabe, algo a mais na minha formação como aluna para que eu pudesse ter me desenvolvido melhor academicamente na escola. E eu fui tomar contato com a pedagogia logosófica, né, na juventude, e esse contato, ele mudou totalmente a minha forma de relacionar com o conhecimento, com o saber, porque eu passei a perceber que tudo
aquilo que eu fazia, que eu ia aprender, eu estava incluída também com o ser humano naquele processo formativo. Não era só aprender a matéria, não era só tirar a nota, eu também estava cultivando dentro de mim valores, né? Disciplina, cultivando ali a paciência. Então, isso traz uma perspectiva muito diferente, né? Que você fala assim, olha, eu também faço parte desse processo de aprendizado. Eu não estou aprendendo só de forma utilitária. Além de aprender o que eu preciso, né? Para me desenvolver aí academicamente, os desafios cognitivos, eu também estou me desenvolvendo como ser humano. Então, isso traz uma perspectiva muito diferente, toca a sensibilidade, né, do aluno. Então, essas imagens analógicas, né, pela natureza, que eu trabalho com educação ambiental, né, pela brincadeira, levando nas escolas as atividades de conexão com a natureza, né, nos espaços públicos, percurso ambiental, que eu realizo também pelo Ecoescola, que é o programa de educação ambiental da rede municipal. De Belo Horizonte. Mas tem isso em outras, isso é nacional ou não? É municipal, é em Belo Horizonte. É uma iniciativa da Secretaria. Da Secretaria de Educação. Não é algo que é obrigatório no Brasil inteiro, nas escolas municipais, não? Não, a educação ambiental, sim. Ela é um ensino obrigatório, né? Está na BNCC. Mas cada município realiza ali da forma do projeto que tem, né? Aqui em Belo Horizonte, o programa de educação ambiental da rede municipal se chama Ecoescola, né? E ele dá essa formação tanto para os alunos quanto para os professores. E a minha brinquedoteca é parceira, né, do programa de educação da SMED, que se chama Ecoescola. Então, e eu já dei esse curso na SMED também. Então nós vamos falar desse Ecoescola, vamos falar da colônia, do brincar, que aí você vai me falar o que é a colônia, porque a colônia já existe há muito tempo, né? Você, antes da pandemia, você deu um curso para os nossos voluntários que trabalham com casas de acolhimento, coisas desse tipo. Mas eu queria saber, antes de tudo isso aí, você já falou um pouquinho, mas o que é a pedagogia logosófica? Logosófica, isso. A pedagogia logosófica ela é fundamentada na logosofia, né, que foi criado por Gonzales Pecotti, que é um educador e humanista, e ele aborda essa proposta do ensino de dentro para fora, que é essa proposta de levar em conta o ser humano no processo de ensino-aprendizagem, que ele possa reconhecer todo esse esforço que ele faz para aprender, os bastidores, né, dessa vida acadêmica, né, o que me constitui enquanto ser humano. E um aspecto da pedagogia logosófica que eu considero assim, fundamental, inclusive para fazer esse livro, que é a concepção de ser humano, levando em conta a realidade biopsicoespiritual. Essa diferenciação não é para separar o ser humano, mas é para uma questão de entendimento didática. Então, nós temos que ver o nosso aluno, né, e também a nós mesmos, com essa realidade biológica, com a realidade psicológica e com a realidade espiritual, né? E na escola, quando o aluno faz uma matrícula, ele matricula essas 3 dimensões. Então, nós temos que atender às 3 dimensões. Ele não está matriculando ali só o ser biológico, que vai precisar do desenvolvimento motor, nem só o ser psicológico, que vai precisar do desenvolvimento acadêmico. Ele está matriculando o seu ser espiritual também. E quais são os estímulos que nós estamos oferecendo? No caso que a gente fala, né, da espiritualidade, seria no sentido transcendente, aquilo que transcende a nossa realidade, né, de tudo aquilo que a gente já faz normalmente. Então, por exemplo, trabalhar aí, como você falou, com a questão, né, dos valores, né, de solidariedade, com os valores humanos, né? Então, essa realidade que é fundamentada, né, esse meu trabalho, inspirado na pedagogia logosófica. Teria vários outros conceitos, né, que eu poderia abordar sobre a pedagogia logosófica aqui. Mas vale muito a pena isso. Conhecer, amplia muito os campos, né, de vida, da atuação. A escola continua fazendo tudo o que ela já faz, mas além disso, ela ainda traz essa proposta da formação do ser humano integral. Porque aí você tem olhares, né? Como você está falando, a gente não vai fragmentar o indivíduo, falar, quem cometeu foi o meu lado biológico. Não, somos integrais. Mas há de se considerar que há
todas essas partes comunicam, conversam, né? E precisam de estímulos, da mesma forma que precisa do estímulo cognitivo, precisa do estímulo motor, também existe uma inibição espiritual, né, no ser humano, no sentido da falta de estímulos, não que ele não tenha essa demanda, mas a falta de estímulos faz com que ele se iniba, né, espiritualmente, no sentido de cultivar valores, de fazer o bem, de fazer um bom uso daquilo que ele aprende. Isso tudo precisa ser ensinado, né? Eu vim aprender isso jovem, né, com 19 anos, quando eu comecei a estudar logosofia, né? Você estudou no colégio ou você Não, estudou por conta própria? Eu estudei logosofia por conta própria, a partir de 19 anos, né? Eu fui a primeira da minha família, ninguém conhecia. Por que uma menina de 19 anos foi buscar na logosofia? Exatamente, é porque eu já tinha, assim, eu sempre tive, né, um interesse muito grande por algo que estava além, né, da vida corrente mesmo, por esse algo transcendente. Já percorri vários caminhos, né, procurando, e eu me identifiquei muito, sabe, tio Flávio, na pedagogia, na logosofia, aos 19 anos. Logos significa sentido, né? Sim, logos é no sentido do estudo, é uma ciência, né, que estuda o ser humano, né? Você faz uma ciência de si mesmo, da própria vida, né? Tem conceitos, né, de Deus, leis universais, conceito de ser humano. Então, a logosofia, aos 19 anos, que entrou na minha vida, ampliou muito, sabe, os meus campos. E eu lembro que eu tinha uma vontade de voltar para a escola. Eu falei, ai, gente, eu queria tanto voltar para a escola, porque agora é que ficou claro para mim o uso que a gente tem que fazer do conhecimento e o quanto que é bom e importante fazer aquele esforço, o que antes eu não sabia, porque nunca me foi apresentado, né? Olha, você está fazendo esse esforço aqui, mas isso é importante para você. Você está cultivando valores. Eu senti muito falta disso na minha formação escolar. E pela minha modalidade, né, do ponto de vista biopsicoespiritual, o meu lado espiritual precisava de estímulos para que eu desenvolvesse de uma forma integral as outras realidades também, né? Mas acabou que você voltou para a escola, né? Sim, eu vou de outra forma, né? Eu continuei estudando e eu amo, né, estudar, eu sempre gostei. E eu pude se superar também, né, muitas dessas dificuldades, mas por conta desse estímulo na parte do transcendente, né, que me mostrou o outro lado do estudo, né, o outro lado do esforço. Aprendi a ter gosto, né, por estudar, gosto por aprender. O que antes na escola, para mim, era apresentado como um embate, né, era sempre uma briga com o estudo. Você tem, era obrigada, é uma coisa ligada muito ao temor, né? O que você está perdendo se você não fizer isso? E com o estudo de logosofia, eu passei a perceber o que eu ganho. Deixa de ser uma ameaça. Né? Deixa de ser uma ameaça e passa a ser algo assim, o que está acrescentando na minha vida, né? Não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista da minha formação humana, né? Então eu comecei a libertar muitos pássaros, né, do saber aí, fazendo muitos voos, né, através desse estudo, e não parei de estudar. E atualmente eu dou formação para professores nas creches conveniadas da prefeitura, através do Instituto Superato, né? Dou muitos cursos lá também. E esse curso para educador, que é isso, né? O que não pode faltar na escola, né? A gente colocar esse coração grande, o afeto no ensino. A gente tem que ensinar, né, isso para os alunos, tem que dar esse estímulo, é fundamental. E esse livro vem em função desses cursos, do aprendizado com os cursos, que esse livro é mais voltado para professores. Sim. Então, o professor que não fez um curso seu, porque não está na Secretaria Municipal em Belo Horizonte, mas está lá no Rio Grande do Sul, está lá na Bahia, se ele compra esse livro, ele vai ter um pouco desse caminho? Com certeza, com certeza. Ele vai ter, porque aí eu escolhi 5 imagens analógicas e eu explico como que pode ser feito esse trabalho com os alunos, né? Então, por exemplo, uma delas é essa daqui. Essas imagens todas foram retiradas da pedagogia logosófica, né? Tem o site da logosofia.org.br, se você quiser pode baixar os livros gratuitos. O Gonzales Pecote trabalha muito com o recurso das imagens analógicas. Ele tem mais de 100 imagens. Uma imagem analógica? Uma imagem analógica. Não, por exemplo, aqui, nós temos aqui uma rocha, né, que ela tem uma parte interna, que seria aqui o diamante interno. A imagem é essa, o diamante interno. O Gonzales Pecote, ele apresenta que todo ser humano tem um diamante interno.
Só que para você conhecer esse seu diamante interno, você tem que lapidar essa várias parte. Camadas, São né? várias camadas até você chegar. E essa lapidação, ela acontece como? Ela acontece nas experiências que nós vamos vivendo, né? Nos momentos que a gente erra, né? Que a gente reconhece ali no erro o princípio do acerto, que você convive com uma pessoa e que você às vezes tem ali uma oportunidade, né? De se lapidar para conviver, porque às vezes tem pessoas que a gente tem que conviver e essas pessoas demonstram ali um desencontro, né? Na forma de ver a vida, mas eu tenho que cultivar valores ali para poder fazer valer aquele tempo daquela convivência. Então, nesse momento, eu estou lapidando o meu diamante para que ele possa reluzir, para que ele realmente possa ter um valor em si, né, no próprio interno. Então, isso é uma imagem. A imagem analógica é você observar os processos da natureza e relacionar com o processo da própria vida. Então, essas imagens analógicas, educando pela natureza, é essa proposta de ensinar sobre a vida para os alunos em idade escolar, observando a natureza. Porque a natureza é a primeira mestra do ser humano. Essa é uma frase inspiradora, né, da pedagogia logosófica, que o Gonzales Pecote coloca exatamente sobre isso. Ela é a nossa primeira mestra, uma mestra de 4 bilhões e meio de anos, tá né? Aí, muito antes, que né? já está aí muito da gente. antes da gente, né? E ela tem essa linguagem, né, do Criador. E a gente observando a natureza é que a gente criou tudo que existe, não é? E mesmo para que a gente possa observá-la, valorizá-la, respeitá-la, para mantê-la, né? Sim. Porque às vezes nós estamos entrando e destruindo aquilo que está feito. Sim, exatamente. E aí, com isso, a gente tem uma possibilidade de aprender a preservá-la e a nos conhecer. Nos conhecer. Que legal isso. E perceber que nós fazemos parte da natureza, Isso, né? isso. Nós somos a natureza humana. E conhecendo essa natureza humana, a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, com respeito, com bondade, né? Nossa, eu errei, mas eu vou acertar. Nossa, tá difícil, eu vou tentar até conseguir. Essa forma que a gente se relaciona com a gente mesmo, ela se reflete na forma que a gente se relaciona com a natureza, o meio ambiente ao nosso redor. Então, aprender, né, a viver, né, consigo mesmo, observando a natureza, reconhecendo nela, né, essa fonte inspiradora de conhecimento. Pensa bem, quantas invenções que existem que nos surgiram observando a natureza. O velcro é uma delas. O velcro, o trem-bala, né? O formato dos carros, tudo observando a natureza. E além disso, a natureza ela é fonte de cura, né? De doenças e também da saúde, né? Porque ali o que nos constitui, nós temos água, fogo, terra e ar dentro de nós, né? O ar que a gente respira, a água, né? Que nós temos, o fogo, o calor, a temperatura. A terra, que são os minerais, né, que nós comemos. Então, nós somos natureza também, fazemos parte dessa realidade. Então, nós temos que nos conectar, né, com essa natureza, no sentido de perceber ela como fonte da nossa própria vida, né, e além disso, como fonte inspiradora dos processos da vida humana. Da mesma forma que a gente se inspira na natureza para criar objetos, né, que vão nos ajudar, né, o avião, por exemplo, né, que vão nos ajudar a crescer, né, a ter uma vida aí mais confortável. Nós também precisamos de observar, aprender a observar a natureza para entender os nossos processos internos. Então, um deles também é esse aqui que fala sobre o pássaro, né, que é aprendendo a voar. Aí tem um ninho onde o passarinho ele fica, enquanto ele não está pronto para voar, ele não vai sair do ninho. Os passarinhos vão cuidar dele. Então, o que representa esse ninho para um aluno que está em fase escolar? É a gente apresentar para ele a escola como esse ambiente de afeto, como esse ambiente de amparo, que ele vai estar ali protegido, recebendo das pessoas, né, que estão ali, cuidados para que ele se forme, para depois que ele possa sair para voar. Além da escola, tem os pais também, né?
as pessoas que estão ali, né, os adultos, né, de referência dessa pessoa, desse aluno. Então, essa é uma outra imagem, né, do ninho como um passarinho, porque eu percebo assim... Deixa eu mostrar essa aqui, que ela tem o pássaro aqui lá dentro, né? O passarinho lá no ninho, né, aconchegado, crescendo. Me veio a cabeça, que aqui tá o pequenininho e tal, mas me veio a cabeça uma outra referência também, quando os pais ficam sozinhos em casa porque os filhos caíram no mundo, no ninho, né? Tem até o ninho vazio, né? Vazio, exatamente. Tem essa expressão do ninho vazio. Então, veja bem, quantas analogias, essa é uma imagem analógica do ninho vazio. Né? Porque a gente pode perceber que isso existe, né? Então, essa proposta do livro é essa, nós, né? Eu reconheço que nós somos anfitriões da vida. Então, a forma como nós apresentamos a vida para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, isso vai influenciar em toda a sua trajetória, né? E apresentar a vida através dos processos da natureza é muito estimulante, porque toca a sensibilidade. Todo mundo olha e vê, é belo, né? Se identifica com aqueles processos, né? Aqui você trabalha 5 analogias? São 5 imagens analógicas. Agora, tem o que você falou da logosofia, ele tem um estudo aí com mais de 100 imagens analógicas. Muitas imagens analógicas. E ele faz esse estudo assim aprofundado de cada uma, mostrando a natureza. Sim. Por exemplo, quando você está falando aqui assim, ele pega essa imagem analógica e ele disseca isso? Sim, ele disseca e também ele deixa um espaço para a sua reflexão, né? Não é uma questão assim de dar prontinho, não. O Gonzales Pecote, ele traz a imagem analógica como aquela deixa. Olha aí, ó, você pode pensar inspirado nessa reflexão aí da natureza. E aí, de acordo com os seus estudos logosóficos, né, que eu fiz, é que eu vou realizando essas interpretações. Então, as minhas interpretações das imagens, elas também foram sendo modificadas ao longo do tempo, porque o grau de amadurecimento em relação ao estudo, ele vai modificando. Então, essas imagens você pode trabalhar tanto na educação infantil, quanto no fundamental, quanto no ensino médio, porque você vai adaptando a linguagem, né, a forma como você apresenta e dentro da realidade. Então, por exemplo, uma criança que está lá com dificuldade para pular corda, por exemplo, você vai apresentar ali para ela a questão da persistência, né? O que tem na natureza que está sempre ali persistindo, aparecendo todo dia, né? Vamos imaginar o sol, né? Que ele nunca desiste. Às vezes ele não aparece porque foi nuvem que apareceu na frente, mas ele está lá, né? Então, o que isso relaciona? Que estímulo que isso pode trazer para uma criança, por exemplo, que está precisando de aprender a pular corda, que é um desenvolvimento motor. Então, ensinar dessa forma, porque aí a gente toca a sensibilidade, é um estímulo a mais que ela tem, além do biológico, do psicológico, é um estímulo na sua realidade espiritual, né? Então, vem de encontro com essa possibilidade, né? De não deixar de oferecer para os alunos, além de tudo que a gente já oferece na escola, um estímulo transcendente, espiritual para a sua formação humana, né? Porque isso pode, assim, mudar muito a trajetória, né, de uma criança ali nesse período escolar, né, de 19 anos. E olha, eu queria aproveitar para falar, é legal que isso aqui ainda vem de uma professora de geografia, Exatamente. né? Já tem toda uma bagagem para falar de natureza. E eu já trabalhei muito essas imagens, porque eu dei aula de geografia 10 anos no Colégio Logosófico e na rede pública também. Então, paralelo à minha formação, né, como professora de geografia, todo o conteúdo, eu também sempre levava algumas imagens analógicas, falando, olha, gente, isso aqui, o que está relacionado com a nossa vida? Muito né? legal. Então, não é só o professor de geografia, como você falou. Pode ser na matemática, na divisão, na ciência. Mas você fazendo a geografia é muito legal, porque você tem essa visão do meio ambiente já desde cedo, né? Como, por exemplo, a atmosfera, né? Essa daí é uma das imagens, né? A atmosfera, todo ser humano também tem, né? Nós temos aqui uma atmosfera, uma energia. O que acontece quando essa atmosfera, ela é boa entre nós dois, né? Ou não? O que a gente tem que fazer para poder nos respeitar enquanto a nossa natureza, né? E o que eu tenho que fazer para mudar a minha atmosfera também, que está ao meu redor. Então, tudo isso daí, esse livro, ele vem, tio Flávio, de uma trajetória longa, né? Nossa, mas só de você pegar isso aqui e dar o exemplo, já fui para vários projetos sociais da gente. Aí. Ela
lógico que a gente tem que trazer pra gente primeiro. Primeiro, né? exatamente, Obviamente, viver. Mas também já fui imaginando várias e várias outras possibilidades. Ai, que bom, fico feliz pra Mas você a gente levar vai para suas fazer palestras. igual o Gonzales, a gente vai deixar em aberto aqui para os nossos ouvintes, para os nossos Exatamente. telespectadores, para que eles possam pesquisar mais ainda. Exatamente. Só que antes de encerrar, a gente tem um minutinho, eu queria te pedir para falar o que é a Colônia do Brincar. A Colônia do Brincar, e gente, então, é um sonho, né, de coração que foi surgindo. Eu comecei fazendo colônia de férias em 2011, lá no Oasis Clube, em Santa Teresa. Da colônia de férias, eu passei para a colônia de festas, que foi uma atividade que eu passava a fazer recreação, né, em festa infantil. E aí eu me tornei brinquedista pela ABRE em 2017, que é a Associação Brasileira de Brinquedotecas. E aí, então, eu criei a Colônia do Brincar, que é essa abordagem, né, de trabalhar a educação ambiental pela brincadeira nos espaços públicos, com formação de educadores. Eu atendo muito as EMEIs também, né? Faço essa parceria lá com o projeto, né, do Ecoescola. Então, a Colônia do Brincar é essa possibilidade. Ela foi crescendo, sabe, Tio Flávio? Você sabe como que é isso, né? Eu fui vendo, assim, a trajetória, como que a Colônia do Brincar, ela foi ampliando, né, os campos. Olha, gente, eu posso ir por ali, por aqui também, né? Eu estou sendo útil para esse outro nicho aqui também. Então, hoje em dia, a Colônia do Brincar atende tanto alunos quanto educadores, né? Quanto eventos também em escola. Faço muito festa da família, né? Em espaços públicos, na praça. Então, é um objetivo de educação ambiental pela brincadeira, brincadeiras com os 4 elementos, água, fogo, terra e ar. E agora também educação ambiental a partir de si mesmo, né? Colocando o ser humano como fazendo parte dessa natureza humana, que precisa também de educação, precisa ser ensinado, né? E a gente se coloca aí como anfitrião, né, da vida, anfitrião da natureza. Isso a gente tem que apresentar, né, de alguma forma. Muito legal. Eu lembro de uma filósofa falando que, fazendo uma analogia, a gente falando dessa questão da natureza, que ela não é, né, o homem faz parte da natureza, Sim. que era como se fizesse um sulco numa praia, na areia da praia, separando a natureza humana e a natureza em si, né? E aí vem a água do mar para provar que as duas são a mesma coisa. São conectadas. Né? Que tira aquele suco e reaproxima as areias. As areias. É para a gente poder tentar entender que a gente faz parte dessa natureza. Com certeza. E para nossa natureza sobreviver, a gente precisa da outra natureza também. Também, com certeza. Para te encontrar, fala para o pessoal ali onde buscar. Sim, eu estou, né, nas redes sociais, no Instagram, Colônia do Brincar, no Facebook e também aí na bio, né, do meu Instagram, tem lá várias referências. É mesmo o Instagram mesmo, que hoje em dia... Colônia do Brincar. Isso. Ótimo. Então, Luciana, eu gostaria de agradecer você pela participação aqui, pela aula que você nos deu. Que bom, é muito pouco feliz. tempo, mas a gente já aprende com esse pouco tempo que você nos privilegiou, que você nos ensinou, que você nos presenteou. Que bom. Obrigado, viu? Fico feliz, espero que tenha deixado esse gostinho, né, de querer aprender mais. Quem quiser conhecer mais sobre a pedagogia logosófica também, entra lá no site logosofia.org.br, que com certeza você vai poder ampliar muito aí os campos, né, da sua vida profissional. E também te agradecer, né, Tio Flávio? Eu e o Tio Flávio temos, assim, uma coincidência muito grande. Vamos falar sobre ela? Pode. Que nós nascemos no mesmo dia e no mesmo ano e na mesma cidade. Você é de BH. Sou de BH. Da mesma cidade. Então, eu e o Tio Flávio vivemos o mesmo tempo e o espaço. Aqui, a gente só nasceu nas maternidades diferentes, né? A gente não foi colega de berçário. Não fomos colegas de berçário. Então, nós estamos juntos aí desde 3/8 de 1973. Vivemos o mesmo tempo e o mesmo espaço geográfico. Muito bom, Tio Flávio. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, nós ficamos por aqui com esse gostinho de quero mais, mas vá assistindo Contra Capa para poder ter outras novidades e acesso a outras informações. Te encontro por aqui.